Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez juntos para mais uma aula de História da Teologia. Observem que essas aulas elas têm um sentido de planejamento. A gente não tem espaço e nem tempo para alguns aprofundamentos, mas a escolha foi bem seletiva no sentido de compreendermos os períodos da história. Vamos recapitular. Primeiramente, falamos sobre os pais da igreja, pais apostólicos e apologistas, naquilo que nós chamamos de igreja antiga. E logo depois, dentro de um contexto já de institucionalização da fé cristã como religião oficial do Império, passamos a falar da teologia de Agostinho, que influenciou aí o fluxo de 600 anos. E terminamos a segunda aula falando sobre o novo movimento do pensamento teológico, já mais amadurecido do que a patrística, o escolasticismo, ou a escolástica. Hoje nós vamos fechar o entendimento do que foi o escolasticismo pela obra, a síntese aqui da obra de Tomás de Aquino, nesta aula, e também a ruptura, a transição da teologia medieval para a teologia moderna, no sentido da idade moderna, não da modernidade, mas da idade moderna, que se inicia na transição do século XV para o século XVI, no advento de muitas transformações no mundo, entre elas a reforma protestante. Está aí o motivo de falarmos de Martinho Lutero. O nosso livro-texto principal de Roger Wilson, História da Teologia Cristã, Tomás de Aquino e Martinho Lutero. Essa terceira aula tem como objetivo compreender em síntese a vida e a obra de Tomás de Aquino. A vida e a obra de Tomás de Aquino e Martinho Lutero como rupturas de seus tempos, ou seja, o Tomás de Aquino representa o final dessa idade escolástica e o Lutero representa um novo momento da teologia reformada, dissociada de Roma. Então, o primeiro capítulo tem esse tema. Tomás de Aquino resume a verdade cristã na página 339. E logo no início, o Roger Wilson apresenta o Tomás de Aquino, dando a sua devida importância à sua obra na história da teologia. O nome destaca-se acima de todos os demais como pensador escolástico por excelência, Tomás de Aquino. É impossível superestimar sua importância para a história da teologia cristã e especialmente para a teologia católica romana. Tomás de Aquino só pode ser considerado o maior teólogo da tradição católica desde Agostinho, no século V, até Karl Rahner, da Áustria, em fins do século XX. Então, você vê aí a importância para a obra, para a teologia cristã da obra de Tomás de Aquino. O que nós vamos falar brevemente aqui sobre a sua vida e carreira. Logo nas primeiras páginas você tem um tópico chamado Contexto Teológico da obra de Tomás de Aquino, que é justamente dentro, você já entende que é dentro do movimento chamado escolástico, onde as universidades da Europa estão produzindo muita teologia no sentido pleno do que é o escolasticismo do século XIII e XIV. Mas Tomás de Aquino nasceu em 1224, no interior da Itália, uma cidade chamada Roccasecca. Tomás era de uma família nobre, abastado, né, como o texto já diz, donos de muitas terras, sua família. Então, logo ele teve acesso, e esse contexto é importante relembrar, só quem tinha acesso a esses estudos plenos, a cultura plena do seu tempo, era quem tinha posse, ou quem era nobre, ou quem fazia parte do clero. E dessa forma, Tomás ele inicia a sua carreira acadêmica no São Bento, no mosteiro de Monte Cassino, fundado pelo próprio Bento de Núrcia. Ele depois, na juventude, se matricula na Universidade de Nápoles, como já está dizendo aí no nosso slide. E dessa forma progride bastante.
Aí existem 3 tópicos aqui importantes, logo depois desse início acadêmico de sua vida, que é uma primeira influência que Tomás de Aquino terá nos seus estudos acadêmicos. Então é importante tomar como referência a obra de Platão, tal qual ela foi importante para a patrística, para Agostinho, para todos aqueles teólogos da Igreja Antiga. Agora há uma ruptura, uma nova metodologia de análise para lidar com os textos mais filosóficos. E se vocês não lembram, não sei se vocês tiveram a disciplina de História da Filosofia, onde nós aprendemos que a diferença crucial entre Platão e Aristóteles, embora um seja discípulo do outro, está na sua abordagem filosófica. Enquanto Platão desenvolve uma abordagem muito mais voltada para as coisas de um mundo inteligível, para além dos sentidos, Aristóteles desenvolve uma teologia para um mundo mais material, para um mundo onde a mecânica, a racionalidade tem mais importância. Então, daí você consegue então perceber que dentro desse útero das universidades na Europa, quem mais vai bem servir o campo das ciências, vamos por assim dizer, será Aristóteles. Existe uma imagem clássica, eu até esqueci de colocar nesses slides, mas vocês podem pesquisar a imagem que está na internet, chamada Escola de Atenas, de Rafael Sanzio, onde ele coloca no centro da imagem, da escadaria da Escola de Atenas, Platão e Aristóteles lado a lado e personificando neles as suas marcas, né? Quer dizer, enquanto Platão está apontando para cima, para o mundo real, que segundo Platão é o mundo para além de nós, para além dos sentidos, Aristóteles está com a mãozinha para o plano terreno. Então essa imagem é muito conhecida. Então Aristóteles será a grande influência, né, que logo no início nós temos que Aristóteles se tornou para ele um paradigma da boa lógica. Por quê? Porque o mundo é da racionalidade. Isso significa que não considerava Platão e o platonismo o paradigma da boa lógica, como fizeram os primeiros pensadores, como eu acabei de explicar. A segunda grande influência que Tomás recebe é dos dominicanos, os frades dominicanos, onde ele vai ter aí uma imersão no mundo próprio da religião, né, das regras monásticas, um homem que vai se dedicar profundamente aos seus estudos dentro desse ambiente dominicano, e ele vai, por essa formação também religiosa, não somente acadêmica, mas religiosa, ele vai progredir na sua caminhada. Aqui o contexto da página 341, se é na Universidade de Colônia, uma outra universidade onde ele está também fazendo seus estudos. Ele foi aluno do grande mestre escolástico Alberto Magno, que percebeu a notoriedade, a genialidade de Tomás de Aquino, quando disse que, porque ele tinha o corpo era meio corpulento, né? Era um homem baixinho, gordinho, corpulento, e era chamado de boi, né? Curiosamente chamado de boi mudo, porque era muito calado, mas muito profícuo na escrita, vamos colocar assim. E o apelido que ele ganhou era burro. Alberto chegou a dizer que em breve o mundo inteiro iria escutar os rinchos desse boi. Há uma outra história interessante ainda na universidade, não está aqui nesse texto, mas que os seus colegas faziam uma espécie de bullying com ele, vamos colocar assim, uma história muito conhecida, que ele levava muito a sério a sua dedicação aos estudos e a sua devoção religiosa, ao ponto de que um dia os colegas foram na janela do prédio e gritaram: "Vem ver, Tomás, um boi está voando, olha, o boi está voando, tem um boi voando". E aí ele correu assim, rápido, imagine a cena, para chegar na janela e visualizar essa cena, né, de um boi voando, imagine você. E aí eles caíram na gargalhada e um dos colegas disse assim: "Como é que você pode vir ver um boi voando, onde já se viu um boi não voa?".
Um boi não voa, Tomás. E ele respondeu assim: eu prefiro acreditar num boi voando do que num cristão mentindo. Tal era a sua ética, né, moral, de verdade, enfim, disciplina com as coisas que fazia. Então, o Tomás de Aquino, dentro desse ambiente de progresso teológico e filosófico, vai se tornando aos poucos esse gênio. Os dominicanos eram mais favoráveis, né, a essa própria relação com o mundo aristotélico, com a tradição aristotélica, de realmente compreender o mundo natural enquanto racional, para compreender melhor o modo como as crenças se ajustavam à racionalidade. Há duas obras que já são citadas na 342, e a gente cita aqui, que a Suma contra Gentiles, que é a Suma contra os gentios, e a Suma Teológica, que é considerada aí a grande teologia sistemática católica, aquilo que Tomás de Aquino, desenvolveu na sua vida, até hoje uma das obras mais importantes da história da teologia. Então, o Tomás de Aquino, aqui na página 342, morre em 1274. Se você for fazer as contas aqui, ele viveu pouco mais de 50 anos. Interessantíssima a história que o Olson relata aqui, que em plena atividade, em plena capacidade de produzir textos, né, e não foram poucas obras que ele escreveu, ele simplesmente um certo dia parou de escrever, e os secretários, os assistentes estavam ali preocupados, e ele ficou como se estivesse em transe, e parou de fazer qualquer coisa, e ficou ali inerte. E depois de alguns dias, ele parou, na verdade, de escrever por um ano, e aí os assistentes chegaram a dizer: olha, você precisa voltar ao trabalho, terminar o que você estava fazendo, essa obra aqui, aquela obra. Imaginemos, né, essa cena. E ele abriu a boca e disse: não posso, porque tudo que escrevi é insignificante. Algumas versões dessa história dizem ainda: em comparação com as coisas que me estão sendo reveladas. Ele estava diante da revelação da glória de Deus, da visão beatífica da glória de Deus, e ele não conseguiria expressar o que ele estava vendo, e comparando a tudo que ele tinha escrito, não era nada, né? E olha que ele escreveu muita coisa importante sobre Deus, sobre o mundo, sobre a teologia natural, e isso aqui foi uma espécie de, que o autor chama aqui de que ele via Deus face a face. Então, gente, essa é uma área, uma apresentação da vida, muito brevemente. O livro, esse capítulo, é muito rico, ele tem pelo menos 5 tópicos teológicos de leitura. Eu selecionei um apenas, para que a gente possa, inclusive, selecionei aquilo que é mais conhecido da obra de Tomás de Aquino, que é o conceito que ele desenvolve de teologia natural. Então, a palavra teologia, ela já está falando que é um estudo sobre a divindade, né? Aquilo que é inalcançável, vamos colocar assim, aquilo que está num outro plano, as coisas de Deus. Mas quando ele coloca a palavra natural aí, parece que a sincronia não bate totalmente, né? Quer dizer, como é que eu vou fazer um estudo sobre o transcendente naturalmente? Então, essa é a grande contribuição dele no desenvolvimento da sua teologia. Inclusive, logo de pronto aí na 344, o método que ele vai desenvolver de teologia natural é controverso. Diz assim um texto: uma das contribuições mais controversas de Aquino à teologia cristã foi a alegação de que existe um reino natural do conhecimento de Deus e da alma humana diferente de qualquer reino de atividade sobrenatural e graciosa especial de Deus. Então, aqui ele começa a dizer que existia um reino natural, onde o conhecimento de Deus e a alma humana podem ser apreendidos. Lá mais adiante ele diz: a razão é um caminho até a mente de Deus. Isso é novo na história da teologia. Aquino queria demonstrar que existia esse mundo natural, um tipo de conhecimento natural que não depende da graça, não depende dos fatores transcendentes, sobrenaturais, e que até mesmo um não cristão como Aristóteles, destituído de fé verdadeira, poderia encontrar a Deus.
Então, isso é um tópico aqui absolutamente novo na história de filosofia natural, para entendermos e pensar as coisas de Deus unicamente pelo logos, pela razão, né, pela palavra. O intelecto, a mente, é o aspecto pelo qual a criatura racional sobrepuja as demais. Logo, a imagem de Deus não se encontra nem na criatura racional, a não ser na mente. Acabei de dizer, na página 344, o Olson diz: essa era uma novidade polêmica na história da teologia cristã, pensar as coisas de Deus num plano natural, sem a graça, sem a fé, de modo que as coisas de Deus fossem compreendidas e até conhecidas. Isso é novo, e é por isso que ele cria há um esquema dentro dessa teoria. Eu vou passar aqui essa lâmina, depois eu volto para ela, para mostrar para vocês o esquema tomista para explicar isso. Vejam. Então, você vai pegar, primeiramente, temas desse conhecimento sobrenatural, vamos colocar assim, desse plano superior de verdade, como trindade, encarnação, graça, revelação e conhecimentos sobrenaturais, fé, salvação. Todas essas palavras estão nesse universo transcendente, embora cridas por nós aqui nessa terra, mas elas vêm de lá para cá. A crença na encarnação, no absurdo que é a encarnação, na trindade, na pessoa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, questões como essa estão num plano superior, é do próprio reino superior. E aí ele traça uma linha. Quer dizer, como essas coisas que são de lá poderão chegar até aqui sem a fé, sem a graça, mas que elas possam ser acessíveis, ou acessadas, ou compreendidas. E aí ele estabelece essa ruptura de linha para mostrar um mundo, esse é, então, o mundo que ele chama aqui, um mundo natural, aonde a natureza revela, onde a revelação é também pensada sem fé. Conhecimentos naturais do mundo natural, do universo, aqui uma coisa muito aristotélica, né, do mundo, plano natural, racional, razão, criação, existência e atributos de Deus. Então você percebe que existem coisas aí, tópicos aí, que estão lá em cima. Né? Quer dizer, a existência de Deus, a trindade, por exemplo, não é um tema que pode ser pensado do ponto de vista filosófico natural, é fé, né? Mas a existência de Deus e os atributos dele podem ser pensados no plano natural apenas pelo uso da razão. E ele vai, eu me lembrei de uma aula que eu dei alguns anos atrás lá na faculdade, e eu tinha desenhado um gráfico, eu até achei essa foto aqui nos meus arquivos para mostrar para vocês, olha. Foi isso aí, de modo mais extensivo, né? O que ele estava criando. Do lado esquerdo aí você vê o reino natural, onde algumas temáticas podem ser pensadas do ponto de vista da razão, como conhecimento de Deus, da alma, a imortalidade da alma, as leis éticas e morais, tudo isso, lado esquerdo, olha a mãozinha do Aristóteles aí, ó, plano terreno, ou seja, compreender para crer. Lembra que na última aula eu falei do crer para compreender? Então, Tomás de Aquino inaugura essa inversão do ponto de vista da teologia natural, que é compreender para crer. Esse universo aqui, do lado esquerdo, o reino natural, ele é diferente do reino sobrenatural. Por isso que eu coloquei muitos pontinhos ali para representar essa incomensurabilidade desse reino, que é incomensurável, né? Graça, poder, dons, fé, salvação, enfim, que é o plano de um reino sobrenatural que Platão pensou filosoficamente. Então, acho que essa tela até ajuda a esclarecer melhor. E aí, lendo aqui na página, voltando lá no nosso... Aqui na página 345, ele coloca a existência de Deus, aí a imortalidade da alma, como tópicos que poderão ser pensados dentro desse plano natural. Veja só, as duas esferas são opostas, que é do gráfico que eu acabei de mostrar, mas ele fala aqui na 345 o seguinte: a existência de Deus é um tópico que pode ser pensado, eu posso
provar a existência de Deus sem usar a Bíblia, sem usar a fé, sem precisar de graça. É isso que ele está falando. E ele vai desenvolver isso nas chamadas 5 vias, né, de raciocínio lógico, que a própria física confirma as argumentações lógicas e racionais para pensar a existência de um Deus que existe para além desse plano. A imortalidade da alma é um outro tema que ele coloca aqui, que a existência de Deus não é a única verdade teológica e espiritual que a razão sozinha, sem a ajuda da graça, pode descobrir. Segundo Aquino, a razão, operando exclusivamente na área natural, pode também descobrir a imortalidade da alma e as leis éticas e morais básicas. Então, essas temáticas, elas podem ser pensadas do ponto de vista racional, filosófico, nesse reino natural, segundo Tomás de Aquino. Ele encontrou essas verdades bem desenvolvidas em Aristóteles, como eu já havia dito. Mesmo que o filósofo não soubesse tudo que se pode saber a respeito disso, com a ajuda da revelação sobrenatural da fé, porque Aristóteles não conhecia. Um exemplo excelente da teologia natural aristotélica de Aquino é o conhecimento natural de Deus. Ele acreditava e argumentava que, embora a existência de Deus não fosse evidente por si mesma, conforme Anselmo já tinha dito, ele podia demonstrar. A existência de Deus poderia ser demonstrada pela razão natural. É isso que eu acabei de dizer há pouco. Então, ele rejeita aqui o conhecimento platônico do conhecimento de Deus para entender que esse Deus pode ser pensado, a existência dele pode ser real, pode ocorrer normalmente, puramente pelo plano racional. Então, aqui ele diz, Aquino alegou que todo conhecimento natural começa com a experiência sensorial. E aí vem as chamadas 5 vias de Tomás de Aquino. É aqui que ele elabora de todas essas temáticas possíveis de se pensar no plano natural. Talvez a principal argumentação de Tomás de Aquino está lá presente na Suma Teológica, as chamadas 5 vias de Tomás de Aquino, que você pode ler sobre elas na página 346. A mais conhecida de todas é a chamada primeiro motor, né? O primeiro motor de Tomás de Aquino. Depois vem aqui outros, causa eficiente, enfim, propósito, e você pode ler com mais calma na página 346 sobre as chamadas 5 vias de Tomás de Aquino que ele desenvolve para provar a existência de Deus. São cinco tópicos, e o nosso Roger Wolsso resume aqui essas 5 leituras. Pessoal, o texto de Tomás de Aquino, como eu falei há pouco, possui ainda mais 3 temáticas. Ele fala sobre a linguagem religiosa analógica, ele fala sobre a doutrina da salvação também, ele fala sobre o método próprio, que a gente já acabou falando anteriormente na aula sobre o escolasticismo, a metodologia própria do escolasticismo do Tomás de Aquino. A gente, dessa forma, apresenta um conceito de Tomás de Aquino, não se esqueça, esse esquema tomista de plano de conceituação de teologia natural.